Glória a Deus. Amém, queridos. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos, nossos irmãos, aqui ao vivo no YouTube. Você que ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações, opções todas, tá bom? Amados, nós vamos falar de um tema hoje muito complexo. Entretanto, nós já temos falado em algumas mensagens nossas. Então, nós já temos algumas mensagens no nosso canal acerca desse assunto. Porém, nós vamos nos aprofundar mais um pouco, nós vamos mergulhar mais um pouco nesse assunto. Porque assim, amados, uma coisa que eu quero deixar para os amados irmãos, aqueles que acompanham o ministério da graça de Deus. A graça de Deus, ela é um oceano do Espírito. E nós somos convidados pelo Espírito a mergulhar um pouquinho mais. Lembra quando você era um religioso e você se consagrava através de jejuns? Você pedia a Deus para que te revelasse a palavra. Você pedia a Deus para que Deus manifestasse conhecimento. Pois é, sejam bem-vindos. Nós chegamos, amados, na era do conhecimento. O ministério do Cristo ressuscitado, a nova aliança, ela tem palavra de conhecimento, de revelação para o nosso espírito, que promove, de fato, uma edificação, não na nossa carne, mas no nosso homem interior. Como eu falei, nós já temos algumas mensagens, outros irmãos já ministram acerca desse assunto, mas nós queremos, neste dia, nos aprofundar e atentar mais um pouco para algumas questões acerca desse tema que está aqui: Moisés, o diabo e Jesus no deserto. Você que está chegando a primeira vez, você pode estar se perguntando: o que é que tem a ver Moisés, o diabo, com Jesus no deserto? Mas o que isso tem a ver? Tudo! Nós já temos ministrado em outras mensagens que a tentação de Jesus no deserto, ela não foi por uma criatura, não foi por um ser mitológico, vermelho, com tridente na mão, e com chifre, e com cauda, sabe? Como a religião criou. Por que não foi? Porque os textos originais, amados, não dá respaldo para isso. Então, de onde veio essa mitologia de uma criatura que tentou Jesus e que as pessoas parece que desenharam como que é esta criatura? Isso veio das adulterações das traduções, Principalmente, o João Ferreira de Almeida, ele apelou, meu amado. E por causa destas má interpretações, as pessoas criaram em suas mentes um ser espiritual. Não, irmão, mas o diabo foi lá e tentou Jesus e foi o capeta. Eu tenho algumas perguntas. Isso é muito interessante. Quem viu um espírito tentando Jesus? Ninguém. Mas Mateus escreveu. Mateus viu um espírito, uma criatura. Primeiro, que se fosse um espírito, ninguém ia ver. Já começa por aí. Espírito, ninguém vê. Então ninguém viu. Mateus relatou. Os evangelistas relataram. Mas ninguém viu. Quem foi tentado lá no deserto foi Jesus. Sim, foi tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para ser tentado? O Espírito de Deus. Alguém vê o Espírito de Deus? Não. Aí alguém vai me dizer: então também ninguém vê o diabo. Sim, e por que as pessoas desenham o diabo? Porque as pessoas dizem que o diabo é assim, que foi ele que tentou Jesus, e coloca aquelas figuras, aqueles desenhos de pessoas avermelhadas, e enfim. A mitologia romana com o grego, que é uma atrapalhação toda. Então, amados, não foi um ser espiritual, porque os textos originais, eles não levam a você a crer nisso. Todas as vezes que aparece a palavra Satã ou diabolos, do grego, e nós temos esse conhecimento aí de diabo, ela aponta para algo, alguém, um sistema, uma situação que é oposta, que é contrária, porque isso é um adjetivo, é uma força de expressão.
Não está falando no sentido literal, mas nós já temos aí uma mensagem de quase 2 horas, que na verdade é um estudo pincelando acerca de Satanás e diabo em 90% de todos os textos da Bíblia. Então eu recomendo essa mensagem, né, para você ir lá conferir. Satanás, expectativa versus realidade é o tema desta mensagem que já está no nosso canal. Mas vamos falar aqui, vamos dar uma passadinha lá no deserto e entender algumas questões. Moisés, o diabo e Jesus no deserto. Preste atenção. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Olha o que está escrito. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, na plenitude dos tempos, no kairós de Deus, no tempo de Deus, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Porque Deus se materializa na pessoa de Jesus de Nazaré? Porque o Deus Pai Todo-Poderoso se humilha, deixa sua glória e vem e nasce como homem, participando de carne e sangue. Para quê? Nascido sob a lei. Existia uma lei que era necessário ser cumprida. E esta lei, amado, ela não podia ser cumprida sem derramamento de sangue, porque foi o próprio Deus que a ordenou. Então, para que se cumprisse essa lei, sem sangue não havia remissão dos pecados que estava sobre a primeira aliança, sobre a lei. Então Deus envia o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então aí nós já vamos entendendo algumas questões, o porquê da tentação de Jesus no deserto. Porque ele nasceu sob a lei. Olha lá. Mateus 5,17. Dizendo Jesus: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então Jesus, ele não veio destruir, ele não veio abrogar a lei e os profetas. Ele veio cumprir. Por isso que Deus enviou na semelhança de filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Porque esta lei tinha que ser cumprida. Deus, ele levanta Moisés, ele dá esta lei para o seu povo, para o judeu. Entretanto, ninguém conseguia cumprir esta lei. Então alguém tinha que se sujeitar, se submeter e cumprir essa lei. É por isso que algumas pessoas pegam os livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e chamam de Novo Testamento. Não é Novo Testamento, ainda é Velho Testamento, porque Jesus de Nazaré está sob a lei, dizendo: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. Então é Jesus cumprindo a lei. Jesus de Nazaré é o último véu e ele está no cumprimento da lei. E seria fácil Jesus cumprir essa lei? Claro que não. Por quê? Porque nenhum profeta conseguiu cumprir. Porque nenhum outro homem conseguiu cumprir a lei. Porque a lei ela era baseada em ordenanças, estatutos e juízos, que era impossível o homem cumpri-las. E tinha que cumprir toda. Não é cumprir alguns preceitos da lei. Não era cumprir alguns tópicos da lei. Era para cumprir a lei à risca. A lei, ela consistia em 613 ordenanças. E Jesus, ele veio não para destruir, mas para cumprir. Ah, mas aí foi fácil para Jesus, porque Jesus era Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas ele veio cumprir na carne, ele não cumpriu a lei no espírito, ele veio cumprir na sua carne. Olha aí, vamos lá no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1. Qual é o tema? Jesus
Moisés, o diabo e Jesus no deserto. O que isso tem a ver? Tudo. 4:1, Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... O que é o diabo? Um caluniador. Ou Satanás, um opositor, um adversário. Aquilo que é contra. Então Deus enviou Jesus, né? O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quem é esse diabo? Eu não posso aplicar esse diabo aqui como um ser, porque não é. Diabo aqui aponta para uma circunstância. Diabo aqui é um adjetivo. Diabo aqui é Moisés. Diabo aqui é a lei, porque Jesus foi tentado na sua carne. Ele nasceu sob a lei e ele veio cumprir a lei. E no deserto ele tinha que ser tentado por quê? Pela lei. Mas irmão, mas Moisés aí nem existia mais. Meus amados, tira as crianças da sala, porque aqui é alimento para adulto, para maduro. Moisés não é o personagem, é o que ele representava. Moisés representava a lei. A Bíblia diz, no livro histórico de João, capítulo 1, versículo 17, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e... Primeiro pacto foi a lei, o segundo pacto, a nova aliança, foi graça e verdade. Mas como Jesus iria estabelecer a graça se ele não cumprisse a lei? Ele tinha que cumprir a lei, e para cumprir a lei, ele foi tentado na carne. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:3, vamos lá, vamos mastigar hoje. E chegando-se a ele, o acusador, olha lá. Então a lei fazia o quê? A lei acusava, a lei condenava. E de que era a lei? De Moisés. Mas é o personagem? Não, aquilo que Moisés representava. E chegando-se a ele o acusador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas, irmão, como é que o acusador ofereceu pão para Jesus? Se o acusador é a lei, por que a lei estava oferecendo pão para Jesus? Lembre-se que Jesus estava cumprindo a lei. Ele estava no cumprimento da lei. E ele tinha que ser tentado aonde? Na sua humanidade, na sua carne. Então, o acusador chegou para ele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Resposta de Jesus, 4:4, olha aí. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Jesus está usando o quê? A lei, a palavra, porque ele estava no cumprimento da lei. Então, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a lei tentava Jesus, e Jesus, no cumprimento da lei, usava a própria lei. Porque ele estava no cumprimento da lei, ele não podia transgredir a lei. Ele tinha que cumprir a lei. Então a lei, o ministério ao qual ele estava submetido, o acusava, o condenava. É por isso que você vai começar a entender quando aquelas pessoas chegaram com uma mulher e disseram assim: olha, ela foi pega em ato de adultério. Segundo o quê? A lei. Porque a lei acusa. Segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. Mas Jesus já estava recebendo os flagelos. Jesus já estava no cumprimento da lei. Então ia recair sobre Jesus todas as maldições. Ia recair sobre Jesus toda a cobrança, todo o juízo, né? Toda a justiça que havia na lei. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De onde Jesus tirou isso? Da lei. Olha aí. Olha o que Jesus repetiu.
Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá quem? Jesus estava em quê? Na sua humanidade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então observe que o tentador, ele propôs para Jesus: se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E por que Jesus disse? Porque isso estava na lei. E observe que Jesus estava usando a própria lei, porque ele estava no cumprimento da mesma. Olha aí, Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo, é a lei, amado, o diabo aqui é a lei, não é um ser espiritual, é Moisés. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Mas irmão, como é que isso é a lei? Como é que Jesus foi transportado para o pináculo do templo? Então me responda também, como é que um ser espiritual ia carregar Jesus no colo, como ser humano? Isso era uma lei, amado, não era uma criatura, isso era a lei que estava na mente de Jesus, na consciência de Jesus, porque ele havia nascido para cumprir aquela lei. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E o que foi que ele disse? O que foi que o acusador, o diabo, disse? E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Olha que interessante. Então o tentador, o diabo, ele pega Jesus, ele diz: olha, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Irmão, o diabo foi, pegou Jesus, transportou do deserto para o templo, lá em Jerusalém. E quando chegou no templo, ele disse: olha, se você é filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí os religiosos dizem assim: rapaz, o diabo conhece também a Bíblia. Você viu? O diabo citou a Bíblia para Jesus. O diabo disse: está escrito. Aonde está isso em toda a escritura que o diabo conhece a Bíblia e foi o diabo que citou a Bíblia para Jesus? Agora eu vou mostrar para vocês que isso aqui era lei, que isso aqui era Moisés. Olha o que ele disse: que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Quem disse isso? Foi o diabo. Salmo 91, 11 e 12. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, ou para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Quem escreveu o Salmo 91? Moisés. Observe que o tentador está usando a própria lei. E quem escreveu o Salmo 91, um dos salmos, foi Moisés. 91, 92, 93, foi Moisés que escreveu esse salmo. Então observe, amado, que é a lei. O diabo no deserto acusando Jesus é a própria lei, porque Jesus nasceu sob a lei, nasceu de uma mulher sob a lei. Ele disse: eu não vim abirrogar, eu não vim destruir, eu vim cumprir a lei e os profetas. E para cumprir a lei e os profetas, ele tinha que ser provado, tentado pela própria lei, que acusava, que condenava. Não tem nada a ver com ser espiritual, amado. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Quem escreveu esse salmo foi Moisés. Portanto, o acusador, daqui, Mateus 4, 6, que repete esta palavra,
É aqui, ó, Moisés que escreveu a lei. Mas como? Jesus, é claro que Jesus sabia disso. E ele sabia qual era a guerra dele. Ele sabia qual era a luta dele. E ele tinha que vencer. Ele tinha que cumprir. Ele tinha que, de alguma forma, terminar o ministério que ele veio, nasceu para isso. Para cumprir a lei e estabelecer uma nova aliança. Vamos continuar. Voltando ao texto. Mateus 4:7. Diz-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o que foi que a lei disse para ele? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Aí Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Observe, amado, que é uma briga de ideias, de palavra, no campo aqui do intelecto. Não tem nada a ver com uma batalha externa, não tem nada a ver com uma briga espiritual, não tem nada a ver com um combate físico. É uma briga de ideias, de palavra, ministério, lei a qual Jesus veio para cumprir. É simples assim. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sabia que se ele pulasse do pináculo do templo, havia anjos em seu favor? Claro que sabia. Jesus sabia que a hora que ele bradasse, anjos viriam ministrar em favor da sua vida? Claro que sim. Tanto é que no capítulo 4 de Mateus, depois que ele vence as tentações, os anjos se manifestam e o servem. Tanto é que quando foram pegar Jesus lá no Getsêmani, e Pedro corta a orelha do soldado Malco, Jesus disse, embainha a sua espada. Ou pensas tu que se eu clamasse ao Pai, ele não enviaria legião de anjos para me livrar desse momento? Por quê? Porque Jesus tinha conhecimento disso. Jesus sabia que os anjos estavam ministrando em seu favor. Mas ele veio para ser tentado e para vencer a tentação. Se ele clama pelos anjos fora do tempo determinado, ele não estaria vencendo ou concluindo o propósito ao qual ele veio para concluir. Então foi isso que Jesus respondeu para a lei, ou Moisés, né? Não é o personagem, mas o que ele representava. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tem mais? Olha aqui, olha Jesus usando a lei aí, ó. Deuteronômio 6,16. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massa ou em Massá. Quando foi essa tentação? Quando o povo clamou por água, Moisés primeira vez bateu na pedra, a pedra jorrou água. Na segunda vez, em Massá, era para falar para a rocha não podia ser ferida novamente, e Moisés vai e bate e fere pela segunda vez a rocha, porque o povo tentou a Deus. E Jesus, ele usa esse texto, ele usa a lei para dizer, não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Olha lá, voltando ao texto, temos que analisar ele, Mateus 4, 8 e 9. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto. Não tem fundamento a criatura, um ser espiritual, carregar Jesus, amado. Porque a religião não explica isso. Não está vendo que a guerra de Jesus ali era Jesus consigo mesmo? Era uma guerra, que era uma batalha, isso que era batalha espiritual. Era na sua mente o propósito que ele veio realizar, mas havia meios para que ele não realizasse. Mas ele veio sofrer porque ele tinha que cumprir a lei, ele tinha que se colocar, ser o substituto do seu povo. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. E mostrou-lhe, isso é bem interessante, atenta aqui. E mostrou-lhe todos os reinos da onde? Do mundo. E a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Vou até tomar uma água aqui que o negócio é quente. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas irmão, agora você vai entrar em confusão. Se foi a lei que estava tentando Jesus, se era a representatividade de Moisés, como é que a lei oferecer a glória deste mundo?
Eu também pergunto. É uma pergunta em cima de outra pergunta. E qual a riqueza que o diabo tinha para dar a Jesus? Mas você não sabe que o diabo é pai da mentira e estava tentando enganar Jesus? Não venha com essa para cima de mim não, tá bom, meu irmão? O diabo, pai da mentira, é de João 8,44, não tem nada a ver com uma criatura. É claro que está falando de Adão, desde o princípio. Então, como é que a lei, né, representada por Moisés, ia oferecer a glória deste mundo? Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Amados, nós vamos ter que entender algumas questões aqui. Primeiro, na cultura judaica, até o dia de hoje, século 21, para os judeus ortodoxos, aqueles que não confessam a Cristo, que não receberam a Cristo, Moisés é um semideus para ele. Moisés é o maior profeta. Moisés, para ele, é considerado um semideus. Por que não dizer o próprio Deus? Aqueles que negam a divindade de Cristo, aqueles que negam a Cristo como Senhor, como divino, como Deus, eles têm Moisés como o principal profeta da Torá e um Deus. E por quê? Por quê? Porque está escrito, olha lá. Êxodo 4, 15 e 16. Olha o que Deus fez com Moisés. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haver de fazer. E ele falará por ti ao povo, ao povo, aos judeus. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por quê? Por boca. E tu lhe serás por Deus. Quando aconteceu isso? No chamado de Moisés. Moisés estava com 40 anos e Deus disse, eu vou te levantar para ir libertar o meu povo do Egito. Moisés disse, mas eu não sei nem falar. Eu sou pesado de lábios. Aí Deus disse, cadê o teu irmão? Cadê o levita Arão? Ele está vindo ao teu encontro e ele vai se alegrar. Arão vai ser o teu profeta. Arão vai falar por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás para o povo por Deus. Deus dava a palavra, as leis para Moisés. Moisés passava para Arão e Arão passava para o povo. Como era que o povo via Moisés? Como um Deus. Porque o Moisés estava representando o próprio Deus. É por isso que no contexto da tentação, você vai ver a lei mandando Jesus se dobrar. Porque a lei daria a glória. Que glória? A glória que Moisés teve como Deus. É por isso que quando Moisés está no monte, que ele desce, o rosto desce cheio de glória, e ele tinha que colocar um véu por causa da glória que era transitória. E quando ele disse que Deus queria falar para o seu povo, que era que o povo dizia? Não! Nós não queremos ouvir a voz de Deus para que nós não morramos. Fale tu conosco que nós te ouviremos. Moisés era um Deus para o judeu. Moisés tinha toda a glória do primeiro pacto. Moisés tinha toda a autoridade do primeiro pacto, porque o próprio Deus o outorgou e o decretou, o colocou como Deus na vida do seu povo. Não sobre os gentios, sobre os judeus, sobre o seu povo, sobre os judeus. Mas irmão, sim, Moisés, foi Deus que falou, tu serás por Deus. Era Moisés que ditava as regras no Egito, era Moisés que ditava as regras na travessia, era Moisés que o povo submetia, era a lei. Apesar de eles não cumprirem a lei, mas eles tinham Moisés como o próprio Deus na terra. Olha lá, Êxodo 7:1. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus. Olha, de novo. Eis que eu te tenho posto por Deus sobre Faraó. Ué, se eu te coloquei por Deus sobre o meu povo, eu tenho te posto também por Deus sobre Faraó. Imagine, irmão. Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. E agora ele volta, né?
para o Egito como Deus sobre Faraó. Ele volta para o Egito como Deus sobre o herdeiro do trono. Ele volta para o Egito e fazendo prodígios, milagres e maravilhas, e ainda que aquela nação pagã, ainda que aquele faraó, aquele rei pagão, ele teve que se submeter, temer, melhor dizendo, ao poderio, aos milagres, às maravilhas que era feito por intermédio de Moisés, porque Moisés era Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Nós já conhecemos toda aquela história lá que aconteceu no Egito, as pragas do Egito. Então, amados, todos viam Moisés como Deus, alguém que tinha poder, porque o próprio Deus soberano o constituiu como Deus sobre os homens. Então é claro que essa lei ia tentar Jesus. Por que iria tentar Jesus? Porque Jesus também tinha essa autoridade de reverter todo o processo. Jesus tinha esse poder, a divindade, né? Habitava com ele. Ele poderia clamar, anjos descer, destruir. Tanto é que disseram para ele: cadê o teu reino? Disseram para ele: ué, e teu reino vem quando? Aí ele foi logo para os fariseus: olha, o meu reino não vem com aparência exterior. O meu reino não vem com aparência visível. Por quê? Uma vez que ele dizia ser o Filho de Deus que estava ali operando em nome de Deus, é claro que todos diziam: então isso aí vai ter que ser mais poderoso do que Davi. Então esse aí vai ter que libertar, no sentido literal, o povo, assim como os egípcios foram lá no passado libertos. Mas esse não era o propósito. O propósito agora era para o Espírito. O reino de Cristo não vinha com aparência visível. O reino de Cristo estaria dentro de cada um de nós. E hoje, nessa nova aliança, já está. E não é Moisés o nosso Deus. O nosso Deus é Cristo e esse o ressuscitado. Você vai ser Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. João, capítulo 9, versículo 28 e 29. Vamos entender. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés. Observe que os fariseus sabiam que Deus tinha falado com Moisés. Tu vai ser Deus sobre o povo, tu vai ser Deus sobre Faraó, é você que tem a lei. Então, os fariseus que não recebiam a Jesus, eles diziam: olha, nós somos discípulos de Moisés. Discípulo dele seja tu. O tu aí no contexto era um jovem que tinha sido curado, e ele deu testemunho que Jesus havia curado, e eles disseram: não diga que esse homem te curou. Diga que Deus me curou, porque esse homem é pecador. Esse homem não cura, esse homem é pecador. E o jovem disse: olha, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego, mas agora eu vejo. Então os discípulos não receberam, melhor dizendo, os fariseus, eles não receberam o testemunho daquele jovem. E o jovem disse: eu estou achando que vocês querem ser discípulo dele. Eu estou achando que vocês querem ser discípulo de Jesus. E eles disseram, ficaram injuriados, né? Ficaram na carne, né? Moisés é como Deus para ele. Agora vem um jovem dizendo: olha, vocês querem ser discípulo do Nazareno. Vocês estão querendo ser discípulo do carpinteiro. Então eles não gostaram disso. Não. E disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. De onde é isso aí? Nós não sabemos quem falou com ele. Com Moisés, Deus falou, mas com ele, nós não sabemos, então nós não recebemos. 2 Coríntios 4:4. Olha que interessante, parece... As pessoas pegam esse texto aqui, esse versículo, fora do contexto, e eles dizem que esse Deus aí é Satanás. Irmão, é o Satanás que cegou o entendimento. Aonde que está escrito isso? Agora eu mostro para vocês que o Deus desse século aí não tem nada a ver com Satanás, irmão. Tem a ver com Moisés. Olha lá, 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Olha lá, cegou o quê? Então a batalha era onde? A guerra de Jesus era onde? Na mente, no entendimento. Nos quais o Deus deste século
cegou o entendimento dos incrédulos. Então ele cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de quem? De Moisés? De Cristo, que é a imagem de quem? De Deus. Então o Deus do século que Paulo se referia era a lei, era Moisés, que era tido como um Deus daquele período, do primeiro pacto. Então todo mundo queria ouvir Moisés. Ele não, nós queremos ouvir Moisés, porque nós sabemos que Deus falou com Moisés. Só que a glória agora não seria de Moisés. A glória agora a ser revelada seria de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas eles não queriam receber. E no contexto dessa carta, Paulo está dizendo, ó, se alguns se perdem, se alguns estão perecendo, se o evangelho não foi crido, é para aqueles que se perdem. E ele vai dizer, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, amados, Deus aqui com D minúsculo, né, nesse contexto histórico que nós estamos relatando, está falando exclusivamente de Moisés e daquilo que Moisés representava. Eu volto a dizer isso porque alguns vão me chamar de louco, de maluco, de perturbado. Como, irmãos, Moisés morreu, o corpo desapareceu. Não é Moisés o personagem, é Moisés a lei, ou seja, o ministério, o qual Deus havia outorgado. Volta lá em Mateus, é importante voltar lá em Mateus 4:10. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, adversário. Então a lei era o quê? Um adversário. A lei era um diabo, era uma oposição a Cristo. Então depois da tentação, continuação da tentação, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás. Observe que Jesus usa a mesma expressão que ele usou com quem? Com Pedro. E Pedro era Satanás? Não. Pedro era apóstolo dele, era discípulo dele. Mas quando Pedro trouxe uma palavra contra aquilo que era o que Jesus tinha que fazer, Jesus disse, eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, ao terceiro dia eu ressuscito. Pedro disse, não, de modo algum, eu não vou aceitar isso, eu não vou permitir isso. Aí Jesus olha para Pedro e diz, vai-te Satanás para trás de mim, porque tu conhece as coisas dos homens, mas não conhece as coisas de Deus. Jesus usa a mesma expressão de Satanás, adversário, com a tentação que ele estava submetido na lei. Vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E o que foi que a lei propunha? Se prostrado me adorares, se você se submeter a mim, tudo isso te darei. Eu te dou a glória deste mundo. E qual era a glória? A glória do Deus Moisés. A glória que havia debaixo do primeiro pacto, do primeiro ministério, que era o de condenação e morte. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. De onde foi que Jesus tirou isso? Usando a lei. Meus amados, é uma mensagem que você tem que exercer a mente de Cristo. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, se você sentou para ouvir um Salmo 23 e repetiu o Salmo 91 7 vezes, você que está me acompanhando aqui na gravação, pode sair de fininho porque não é o seu lugar. O ministério da graça é um ministério do conhecimento, que traz maturidade, que traz firmeza, que traz convicção e, acima de tudo, descanso nas nossas almas. É claro que nem todos vão aceitar e nós precisamos entender e respeitar isso. Mas nós estamos aqui com a mente de Cristo ativada, examinando e comparando coisas espirituais com as espirituais. Olha o texto que Jesus usou, Deuteronômio 10:20. Ao Senhor teu Deus temerás, e só a Ele servirás. Jesus estava dizendo, eu não vou servir a Moisés. Moisés trouxe a lei, mas eu estou trazendo graça e verdade. Eu não vim servir a lei, eu vim cumprir a lei. E essa lei, ela vai me intentar na carne.
Essa lei, ela vai me acusar. Essa lei, ela vai se opor a mim. Mas eu vim determinado para cumprir. E ele disse: ao Senhor teu Deus temerás, e só a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Jesus usava a própria palavra, Jesus usava a própria lei, porque ele estava ali legitimamente. Jesus não veio, burlar, Jesus não veio destruir, ele veio cumprir. E para cumprir, ele conhecia e ele usava a própria palavra para mostrar o propósito ao qual ele estava submetido. Malaquias 4:4. Olha aí. Lembrai-vos de quê? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo o quê? Todo Israel. Então o profeta Malaquias, ele está falando palavras de Deus, mandando o povo Israel lembrar. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. É por isso que Jesus Cristo, quando ele cumpriu a lei, Colossenses 2,14, diz que ele rasgou o escrito de dívida que havia. O emprego do verbo lá é nós, mas não aplica aos gentios, ou melhor dizendo, aplica também aos gentios, mas não a nós que nascemos depois do ano 70, da graça plena consumada, mas sim aqueles que viveram a transição dos pactos. Então diz que Jesus Cristo, ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, ou seja, nas suas ordenanças, nos seus estatutos e juízos, e ele cravou na cruz. Então foi isso que Jesus fez. Ao cumprir a lei, ele rasgou o escrito de dívida. E qual era o escrito de dívida? A saber, estatutos e juízos, ordenanças, oblações, sacrifícios, etc, etc, que Jesus veio para cumprir pelo seu povo. Olha aí, olha que coisa linda, irmão. Eu acredito que a religião passa por cima desse texto, não atentou, não percebeu o que está aí. É necessário ter olhos iluminados. João, capítulo 5, versículo 45. É Jesus falando. Jesus. Olha lá. Não cuideis que eu vos hei de acusar. Interessante. Não cuideis que eu vos hei de acusar. Para com o Pai. Há um que vos... Quem? Moisés, em quem vós esperais. Então aqueles que não estavam recebendo o testemunho de Jesus, aqueles que não estavam recebendo a palavra de Jesus, aqueles que estavam contra Jesus, aqueles que estavam dizendo que Jesus era um herege, que Jesus não tinha sido enviado por Deus, Jesus disse: olha, não cuideis que eu vim acusar vocês. Eu não vim acusar vocês perante o Pai. Há um que vos acusa, há um que é diabo, ou diabolos, há um que é Satanás, adversário, há um que se opõe contra vocês. Era o que Jesus estava falando. Quem? Um ser espiritual que caiu do céu, o anjo que se rebelou. Não, Jesus deu nome: Moisés. É Moisés que acusa vocês. Eu faço outra pergunta para ficar muito, no mínimo, os detalhes. Moisés estava aqui? O personagem Moisés estava aí? Não. Então quem era que acusava? A lei. Mas quando se falava da lei, lembrava-se de Moisés. Então Jesus disse: eu não acuso vocês perante o Pai. Pelo contrário, eu não vim acusar, eu vim salvar. Eu vim perdoar. Mas quem acusa vocês é Moisés. É Moisés que é o diabo sobre vocês. Porque essa mesma lei, esse mesmo Moisés, me acusou lá no deserto. Então quem acusa vocês é Moisés, em quem vós esperais. Vocês esperam em Moisés, então vocês são acusados por ele.
Porque ele acusa vocês. E vocês estão guardando nele. Vocês estão esperando um outro Messias, um outro ungido. Eu não vim para acusar vocês, mas Moisés, a lei, continua acusando vocês. Quem está pegando? Olha aí. Apocalipse 12:10. Eu não ia colocar esse texto, porque ele está dentro de um contexto cheio de figura de linguagens, que existe vários significados, nós já estudamos, acerca da mulher que estava vestida com sol, com os pés sobre a lua, que estava para gerar um filho, e nós sabemos que esse filho era Jesus. Mas, em específico, esse texto, olha para quem ele aponta. Apocalipse 12:10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de quem? Do teu? De João. O acusador dos nossos irmãos, do judeu, é o quê? Derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quem acusava? A lei. E quem foi que foi... desculpa a redundância. Quem foi que foi derribado? A lei. Então observe, amado, que a lei, ela acusava. A lei condenava. A lei se opunha aos judeus. E Jesus disse: vocês estão esperando em Moisés, e ele acusa vocês. Moisés era um acusador. A lei de Moisés era que acusava e estava tentando Jesus no deserto. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. Por quê? Porque Jesus na cruz, ele garantiu a salvação. E a força e o reino do nosso Deus. E o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vamos continuar entendendo que o acusador aqui dos irmãos, ou seja, dos judeus, era Moisés, era a própria lei. Olha lá. Aí. Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo de quê? O diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então o que a lei dizia era isso. Para quem? Para nós? Não. Para aqueles que estavam debaixo da lei. E Jesus estava onde? Debaixo da lei, nascido de mulher, nascido sob a lei, para cumprir a lei. Então a lei acusava Jesus, porque Jesus estava ali para cumpri-la, visto que ninguém conseguia cumprir. E Paulo vem dizendo que todos que estavam debaixo da lei, o que acontecia? Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, amados, a lei, ela condenava. É esse mesmo texto aqui, de Apocalipse. A lei acusava os irmãos. A lei acusava os judeus. A lei, ela condenava todo homem diante de Deus. Ah, irmão, mas eu pensei que me condenava era uma criatura. Não, irmão. É por isso que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque você não está na lei. Não há mais condenação diante de Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos depois da cruz. Nós estamos no pacto estabelecido da graça eterna, e sobre este pacto não há mais condenação. Foi o que Jesus disse: eu não vim condenar. Eu não vim acusar vocês diante do Pai. Quem acusa vocês, quem condena vocês é Moisés, é a lei. 3:20 Romano. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do quê? Do pecado. Então, diante de Deus,
nenhuma carne seria justificada pelas obras da lei. Então é por isso que Jesus se torna maldito. Por isso que Jesus leva as maldições que havia debaixo do primeiro pacto, porque pelas obras da lei nenhuma carne seria justificada. Então ele assume, ele pega a lei e na sua totalidade ele leva os flagelos, as maldições, e assim ele cumpre e estabelece o novo pacto. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, e o pecado acusava, a lei acusava. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Eu recomendo aos amados, se você que está ao vivo aqui, depois vai lá, ouça novamente. Essas mensagens não é uma mensagem para você ouvir uma vez não, irmão. Essa mensagem é para você pegar as escrituras e ouvir, parar, examinar. Não é porque eu estou ensinando, eu não estou ensinando nada, eu estou aprendendo com o Espírito, é Deus que está mostrando. E nós estamos aqui sendo instrumento para libertar também os nossos irmãos de todo medo, de toda religiosidade. Então vá depois, compara coisas espirituais com as espirituais, medite nas escrituras, que eu tenho por certo que só o Espírito, só Ele pode abrir a tua mente. Tiago capítulo 2, versículo 10, olha o que Tiago disse. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, olha o que Tiago disse. Qualquer que guardar toda a lei, tropeçou em um ponto dela, tornou-se culpado de todos. Então não adianta, meus amados, que tentam se justificar pelas obras da lei. Não adianta você guardar o sábado. Não adianta você, se bem que o dízimo nem é dízimo judaico que você dá. Mas não adianta você praticar jejum, dar dízimo, guardar sábado, praticar obras da lei, subir monte, as imposições de mãos, o derramamento de óleo, sabe? Não adianta as festas judaicas. Estou falando com humildade de espírito para você crescer. Não adianta você guardar as festas das primícias, as festas das luas novas, as festas dos tabernáculos. Não adianta, amado, porque a lei já se cumpriu em Cristo. Porque qualquer um que guardar toda a lei e tropeçar em um ponto, um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não adianta, ninguém cumprir a lei. Por isso que Jesus veio e foi tentado pela lei. Porque ele foi o único que conseguiu. Olha lá. Paulo também explica, Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro, da onde? Para fazê-las. Malditos todos aqueles, qualquer um, sem exceção. Maldito todos aqueles que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Como é que eu vou pegar um texto desse e distorcer? Não, irmão, tem um grupo aí que guarda o sábado, eles distorcem isso aqui, eles dizem, não, o que está escrito assim, a concepção deles, eu vou ler na concepção deles. O que está escrito, eles explicam assim, está escrito assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, ponto e vírgula. Aí eles continuam, porque está escrito, 2 pontos, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Eles distorcem essa parte e usam a parte B dizendo que nós somos obrigados a cumprir todas as coisas, porque se nós não cumprirmos todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las, nos tornamos malditos. Só que eles também não cumprem todas as coisas, porque ninguém consegue cumprir todas as coisas. Porque o Tiago já disse, você pode cumprir 99,9%. Não fez 100%? Maldito. Aí ainda mais agora, nesse novo pacto, que a lei nem vigora mais.
Resumindo, não existe mais a lei de Moisés, porque Jesus Cristo deu fim à lei, ele cumpriu a lei. Então não adianta guardar sábado, não tomar café, não comer carne de porco. Não adianta porque diz que dá dízimo, porque faz jejum judaico. Jesus fez, Jesus era judeu, estava cumprindo a lei. É difícil, né, irmão? Jesus subiu o monte, Jesus estava como judeu, como homem, cumprindo a lei. Aí teve um que foi lá no comentário, eu te pego agora. Eu vou para o monte sim, se Jesus foi. Vem cá. Eu vou te circuncidar, viu, rapaz? Jesus também foi circuncidado. Irmão, Jesus fez, eu vou fazer. Meu filho vai ter que ser apresentado no templo, não aqui. Porque Jesus foi apresentado no templo, aí vem com essas conversas fiadas. Não precisa batizar criança, porque criança não tem conhecimento de pecado. Criança, nós apresentamos a Jesus. Por quê? Você não leu lá Lucas, não, é? Jesus foi apresentado no templo, sim, e deu 2 rolas, 2 pombinhos, e ó, caiu na navalha. Foi circuncidado, com 8 dias de nascido. Porque ele era um judeu autêntico. É por isso que ele disse para a mulher samaritana, a salvação vem do judeu. Ele era um judeu autêntico que estava cumprindo as regras, as liturgias da lei. Eu vou fazer porque Jesus fez. O que Jesus fez foi uma obra redentora perfeita no Calvário e disse: está consumado e viva agora o novo e o vivo caminho. Foi isso que ele fez. É maldito todos aqueles que não permanecerem em todas as coisas escritas no livro da lei para fazer. É claro que eu não vou ficar citando a lei aqui, né, irmão? Mas a mulher naquele período tinha que ficar separada. O homem leproso na cidade do leproso. E a criança que se rebelava contra o pai tinha que ser corrigido pelos sacerdotes. E tantas outras coisas da lei. 613 ordenanças. Você quer guardar a lei? Mas eu pelo menos faço uns 3. E o senhor que não guarda nenhuma ordenança da lei? Não venha para cá usar a lei moral de Deus como a lei de sacrifício e ordenanças. Se o senhor não cumpre a lei, então o senhor pode matar. O senhor pode roubar, o senhor pode desejar o que é do próximo, porque Deus disse para não fazer isso. Está na lei. Meus amados, aquilo ali é lei moral, não tem nada a ver de cerimonial, sacrificial. É lei moral que, independente dos pactos, vigora. Isso é independente dos pactos, vigora. É a lei moral, o caráter de Deus. Olha aí, Romanos 10:5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela... Quem descreve? Moisés. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então o homem que fizer essas coisas viverá por elas. É por isso que o homem não era justificado pelas obras da lei, porque eles praticavam aquelas coisas, mas eles não praticavam na sua totalidade, então eles viviam por elas, debaixo de maldição, porque não cumpriam os pré-requisitos da lei. E é por isso que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Vamos continuar. João capítulo 19, versículo 6. Isso tudo tem a ver com Moisés, que tentou Jesus no deserto, tá bom, mano? A lei. Moisés era o diabo do deserto, era a lei, melhor dizendo, né? Que tentava Jesus. Olha lá. João 19, 6. Olha o que está escrito. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucificam. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu, Pilatos dizendo, nenhum crime acho nele. Então levaram para Roma, levaram para Pilatos, disse: olha, pode crucificar. Pilatos olhou, analisou, disse: esse homem não é digno de morte. Por que eu vou crucificar? Para quem não sabe, a crucificação
Era uma lei romana, né? Por que eu vou crucificar? Não, pode crucificar. Os sacerdotes, os crentes da época diziam assim, os representantes da lei, pode crucificar. Esse aí não é o nosso Senhor. Nós temos um único Deus. E nós sabemos que quem representa Deus na terra é a lei, é Moisés. Pode crucificar. Ele diz, tomai vós e crucifica-o, porque eu nenhum crime acho nele. Ah, é? João 19:7. Responderam-lhe os judeus. Olha lá quem crucificou Jesus. A religião diz o diabo. Satanás crucificou Jesus. Foi o diabo, foi Satanás. Mas nós sabemos que era a lei, não era uma criatura. Foi o diabo, foi Satanás que crucificou Jesus, foi. Os próprios judeus que guardavam a lei. Olha lá. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei. E segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Ele vai ter que morrer. Pilatos ficou, mas eu não achei crime nele. Não há crime de morte. Nós temos uma lei e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Amado, na ideia judaica aqui, se fazer filho de Deus, apontando para Jesus, era se intitular o próprio Deus. Não era ser filho no sentido de que servia a Deus, não. Se fazer se fazer filho de Deus na concepção dos judeus, era ser o próprio Deus encarnado. E era isso que matava o judeu. Por quê? Porque ele dizia, nós temos uma lei, e essa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. E o que é que eles tinham em mente quando eles falavam isso aí? Isso aqui, ó. Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único. Mas aí apareceu Jesus dizendo que era Senhor. E os judeus? Crucifica. Nós só temos um Deus. Nós só temos um Senhor. Apareceu outro? Para os judeus que não receberam o testemunho de Jesus, Jesus era fraude. Jesus era pirata. Pode crucificar. Porque ele se fez filho de Deus. E nós, judeus, Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. E agora? Jesus falando, Jesus com a palavra. João capítulo 10, versículo 33. Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu que? Homem, te fazes Deus a ti mesmo. Mas Jesus estava dizendo que ele era Deus? Não, mas ele estava dizendo que era filho de Deus. E na concepção dos judeus, dizer que era filho de Deus era estar dizendo que era Deus. E Jesus estava fazendo ali obras, milagres, prodígios, e eles vieram com pedra. Aí no contexto Jesus pergunta, por qual obra vocês querem me apedrejar? Porque se eu desse testemunho de mim, mas eu estou dando testemunho do meu Pai. E ele me enviou para esta obra. Então, vamos te apedrejar por alguma obra boa que você está fazendo. Nós vamos te apedrejar pela blasfêmia. Para os judeus, Jesus se titular filho de Deus era uma blasfêmia. Nós vamos te apedrejar pela blasfêmia. Porque, sendo tu homem, Jesus de Nazaré, em carne, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E agora, Jesus? Agora pegaram Jesus. Não pega não, irmão. Não tem como. Aí, João 10, 34. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei. Observe que a lei acusava e Jesus usava a própria lei. Não está escrito na vossa lei. Eu disse. Jesus disse. Eu disse, sois deuses?
Não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses. Mas eu disse? Foi Jesus que disse? Foi Deus que disse. E Jesus é Deus. Eu disse, vós sois deuses. Por que é que vocês querem me apedrejar? Por que é que vocês estão dizendo que eu estou blasfemando? Porque eu estou dizendo que eu sou Deus. Que eu sou filho de Deus. Não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses. Os judeus ficaram perdidos, né, irmão? Mas estava escrito? Claro. Salmo 82, 6. E disse, vós sois deuses, e todos vós filhos. Era diferente com Jesus? Claro que não. A diferença é que Jesus, como filho do Altíssimo, se dizendo filho de Deus, ele fazia coisa que os fariseus não faziam, milagres. E isso incomodava os fariseus. Porque os fariseus estavam dizendo, ele está dizendo que é filho de Deus. Ele está dizendo que é um Deus. Porque eu disse, vós sois deuses. Voltamos? Continuação? Desculpa aí, amados. Teve uma queda aqui na nossa internet. Estamos de volta. Então Jesus, amados, ele disse, eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Então o que implicava, o que deixava os fariseus chateados, era Jesus se dizer filho de Deus e fazer os milagres que os fariseus não conseguiam fazer. Vamos continuar. João 10, 35. Jesus continuando. Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse sou filho de Deus? Então nós observamos que em todo o tempo Jesus está usando a própria lei, porque ele não veio destruir a lei, ele não veio burlar, ele veio cumprir. Então por isso a necessidade dele estar sempre usando a própria lei contra a acusação que a própria lei tinha sobre o homem. 2 Coríntios 3:7, olha lá. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Deus, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, desvanecia. O ministério da morte era o mesmo ministério ao qual Jesus estava submetido. As pessoas pegam esse texto fora do contexto para aplicar hoje na igreja. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ministério da morte. Então o salário do pecado, do ministério da morte, era a morte. Por isso que Jesus morreu e deu o dom da graça, dom gratuito para que nós tivéssemos vida eterna. Amém? E se o ministério da morte cravado com letras em pedras veio em glória, claro que foi glorioso. A lei propôs essa glória para Jesus no deserto. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. 9. Porque se o ministério da condenação, olha lá o ministério do diabo aí. Quem condenava? O diabo. Quem acusava? O diabo. Quem se opunha? Quem era o adversário? Satanás. Tá bom, irmão? É um adjetivo. Era a lei. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Jesus disse, o ministério da condenação é Moisés. Moisés que acusa vocês. Moisés me acusa, mas eu estou trazendo agora o ministério da justiça. E nós estamos no ministério da justiça, por isso nós fomos justificados. Estamos justificados, nascemos debaixo do pacto da justiça, já nascemos justificados, já nascemos abençoados, já nascemos salvos pela graça, porque não estamos em Moisés, estamos em Cristo Jesus. 3,14, 2 Coríntios.
mas os seus sentidos foram endurecidos. O entendimento foi embotado. Os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje, no tempo de Paulo, Paulo está falando, relatando dentro do seu contexto, e nós podemos trazer para os dias atuais, até hoje, até agora, até no século 21, irmão. Até esse exato momento, muitos estão aí falando aí nas plataformas digitais, na televisão, aí ó. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu. Por que o mesmo véu? Porque a mesma lei. Eles estão estudando, pregando e tentando viver, irmão, que não consegue, a lei de Moisés. Então até hoje o mesmo véu permanece, olha lá. Porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então Jesus veio, cumpriu e rasgou, aboliu, acabou a lei, não existe mais a lei de Moisés. Então não existe mais acusação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque somos uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus. O acusador, como João diz, dos nossos irmãos, não do nosso, deles lá. O acusador dos meus irmãos hoje, não queria falar sobre isso, irmão? Mas são aqueles que estão com Bíblia debaixo do braço, pregando Satanás, pregando ministério de condenação e morte, eles que estão acusando. Quando a palavra diz que nós já fomos justificados, que não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Não está é porque falta o conhecimento. Hoje muitos não estão vivendo Cristo Jesus por causa do conhecimento. Por quê? Por causa do véu. Olha lá, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolida por Cristo, ou por Cristo abolida. 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Então, enquanto é pregado Moisés, enquanto é lido Moisés, se não tiver os olhos iluminados para entender que o ministério de Moisés era um ministério de condenação e morte, se não entender que o ministério de Moisés era o diabo que tentou Jesus, era a lei que tentou Jesus, se não entender que o ministério de Moisés era quem acusava os judeus, não pode viver Cristo. E no contexto, está no versículo 16, eu não coloquei, vai dizer, mas quando o véu é tirado, verdadeiramente são convertidos. Tem que tirar Moisés para que haja uma genuína convenção, porque até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, Paulo está dizendo, me livrou, porque Paulo viveu na lei. Nós já nascemos livres, porque nascemos depois da graça estabelecida, amém? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, contemporâneos a Paulo, da lei do pecado e da morte. Amados, que privilégio para a igreja no século 21. Não apenas no século 21. Olha o privilégio espiritual da igreja depois da obra consumada, da obra realizada. Olha o privilégio da igreja depois da queda do templo, a plenitude da graça estabelecida, o reino da graça de Deus instalada. Já estamos nesse reino, sem condenação. Aí é por isso que Paulo fala e as pessoas não entendem. Efésios capítulo 5, 26 e 27. Paulo diz a igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem coisas semelhantes, mas lavada pela palavra. O que está falando agora, o que está faltando agora para muitos, é o lavar pela palavra, tirar toda a sujeira, todo o fermento que faz estragar toda a massa, todo o fragmento do fermento da lei, tem que tirar para que de fato sejamos, pessoas que estejam vivendo nesse pacto, que é de superior de melhores promessas. 3, Romanos 8:3. Porquanto, olha lá, o que era
Se era impossível a lei, como é que alguns vão dizer que pode cumprir a lei? Não, você tem que cumprir a lei, porque se você não cumprir, não, mas não tem como. Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de quê? Da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então foi necessário Deus enviar Jesus. O próprio Deus se revestir de carne. E era por isso que ele era tentado no deserto. Porque ele poderia assumir, literalmente, a sua divindade e não se sujeitar a tudo aquilo que o nosso Senhor passou. É claro que ele foi para a cruz porque ele quis ir. Vai matar o nosso Senhor. Meu irmão, a Bíblia diz que ele se entregou de livre e espontânea vontade. Porque ele podia, se ele quisesse, ele não faria aquilo que ele fez. Mas ele foi e se entregou. Porquanto que era impossível a lei, visto que ele estava enfermo, como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. 8:4 Romanos. Para que a justiça da lei se cumprisse agora aqui vale para nós, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, lei, mas segundo, quem anda aqui segundo o Espírito? A lei já se cumpriu em nossas vidas. Você não anda mais segundo a carne, você não anda mais segundo o pacto de Moisés, você agora anda segundo o Espírito, segundo a graça de Deus, a direção do Cristo ressuscitado. E nós fechamos Romanos 10:4, olha que maravilha, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos.